Face serena, olhar complacente, caminha entre o povo, trazendo a esperança. Lá vem Jesus, lá vem Jesus, acolhe a todos em seu coração, ensina um caminho de amor e perdão. Ele é Jesus, Ele é Jesus. E o que Ele ensinou, quando agiu e consolou entre os pobres e humildes. Eu sou o caminho, a verdade, a vida e o esplendor do ser Espírito, do ser espiritual, do ser espírito, do ser espiritual. Face serena, olhar complacente, caminha entre o povo, trazendo a esperança. Lá vem Jesus, lá vem Jesus, acolhe a todos em seu coração, ensina um caminho de amor e perdão. Ele é Jesus, Ele é Jesus. E o que Ele ensinou, quando agiu e consolou entre os pobres e humildes. Eu sou o caminho, a verdade, a vida e o esplendor do ser espiritual, do ser espiritual.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da série sobre as personalidades do cristianismo e do espiritismo. Para o encontro de hoje, temos como convidados dois participantes do movimento espírita de Cachoeirinha, o presidente da UME Cachoeirinha e o diretor do AIGE da UME Cachoeirinha, Robson e Cláudio. A palavra é de vocês. Boa noite, meus queridos. Boa noite a todos. Sinto-se abraçados com o nosso carinho, né, de trazer um pouquinho dessa personalidade que vamos falar essa noite. Como todo trabalho doutrinário, a gente começa com uma prece, né, Robson? Exatamente. Vamos lá. Então a gente eleva nossos pensamentos, abrindo nossos lares, nossos corações para Jesus, deixando essa vibração boa entrar em nossos pensamentos, nossos corações, para que a gente tenha esses poucos minutos que estaremos juntos, que eles possam ser proveitosos, lembrando desse trabalho, desse legado deixado por esse irmão, que possamos ser intuídos e, através desse trabalho, aprender um pouquinho mais. Que Jesus possa estar conosco e que assim seja. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Uma alegria a gente poder compartilhar esse momento semanal com vocês. Hoje, nós estamos aqui. Vocês estão enxergando eu e o Cláudio, mas tem o nosso queridão por trás das câmeras, que é o Marcelo, nosso querido amigo, companheiro, diretor da área de tecnologia da informação, que sempre nos auxilia aí como anjo da guarda. E como não poderia deixar de ser, a gente sempre reitera no estudo da doutrina espírita e a vivência que a gente nunca está sozinho. A gente está sempre acompanhado de companheiros que trabalham e labutam diariamente ao nosso lado. Assim é hoje e assim sempre foi. Inclusive com as personalidades, e sobretudo com as personalidades que nós viemos semanalmente abordando, trazendo luz à vida desses irmãos, esses queridos companheiros. Hoje é sobre Jean-Jacques Rousseau, esse companheiro que nós vamos, esses 30 minutos, tentar de forma objetiva, sucinta, linkar algumas passagens de sua caminhada desde a espiritualidade. E por que nós falamos a questão da coletividade, né, Cláudio? Porque quando a gente vai reencarnar, há um planejamento reencarnatório. E essa introdução que nós vamos tratar sobre a vida de Jean-Jacques Rousseau fala sobre a Pleiade, o grupo de espíritos que se reuniu na espiritualidade antes mesmo da encarnação desse companheiro, que tem uma conexão, uma ligação muito forte com Pestalozzi e com Kardec. Então, ao longo do trabalho, vocês vão vendo essa conexão. E vamos começar falando o seguinte: nesta obra, Pestalozzi, um romance pedagógico que na obra trata a introdução sobre a vida de Rousseau, tão importante que Rousseau foi para Pestalozzi, dizendo assim: preludiando o terceiro milênio, vemos notícias alvissareiras de uma nova era de paz, de prosperidade, a se iniciar ao lado de terríveis catástrofes que ocorrem por toda parte e prenúncios de novas ocorrências amargas próprias de uma época de transição. No entanto, a educação, em seu significado mais profundo, é esquecida e deixada de lado, até mesmo por aqueles que aclamam a sua necessidade e dizem defendê-la. Todavia, torna-se imprescindível iniciar a obra, esta que estamos tratando, de todo o movimento do iluminismo, e, em especial, a tarefa de Jean-Jacques Rousseau, que teve grande influência no trabalho de Pestalozzi. E, ao mesmo tempo, podemos perceber o movimento intitulado de Iluminismo,
foi organizado nas esferas espirituais, por elevados espíritos. E aqui nos fala, então, a respeito deste conclave, esta reunião de espíritos, de abnegados companheiros que se reuniram em determinada região elevada de esferas espirituais, planejando as grandes transformações necessárias em todo o orbe terreno, a preparação da França para as grandes tarefas de um futuro próximo. Valorosos espíritos que trabalhavam na elevação espiritual do planeta reuniram-se ouvindo as palavras de um elevado missionário. Quem será, hein, Cláudio? Nosso Mestre Jesus. Ali estavam vultos do iluminismo reunidos: Diderot, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert e Voltaire. Ali estavam também John Locke, David Hume, George Beckley, Immanuel Kant e outros, com tarefas em diversas regiões da Europa, além de Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, que renasceriam na América do Norte, onde estariam em sintonia com as ideias que seriam semeadas na Europa. Olha a profundidade que a gente está trazendo. Ainda se destacavam as figuras que teriam influência direta em Portugal e no Brasil, como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, dentre de outros. Neste momento, eles estavam reunidos numa reunião fervorosa, com veneráveis espíritos sobre grandes tarefas do porvir. Os futuros trabalhadores se dispersaram em pequenos grupos, segundo as afinidades e as tarefas a serem desempenhadas. Rousseau se afastava do grupo, aguardando, receoso sobre a sua tarefa, o que ele iria realizar. Dúvidas lhe assaltavam o coração, a incerteza lhe causava grande fraqueza. Foi quando sentiu uma mão em seu ombro. Ao olhar para trás, deparou-se com 2 grandes olhos castanhos, revelando seriedade e meiguice ao mesmo tempo. Depois de um longo abraço e após conversação inicial, a figura digna do elevado missionário lhe disse: estaremos todos juntos, confia. É importante que lances as sementes das novas ideias, embora em solo pedregoso. Renascerás na Suíça, mas saibas que a tua missão será em solo francês. Serás duramente perseguido pelas ideias que lançares, mas a providência o acompanhará e todos os lances difíceis do caminho. A figura marcante do professor, que, embora severa, irradiava meiguice e ternura, exercia forte influência em Jean-Jacques. A afinidade entre ambos vinha de longínquas eras. A presença do seu antigo mestre causou efeito positivo. Rousseau sentiu novo ânimo. Seguirei logo depois, completou aquele espírito marcante, cuja personalidade encantava e tão grande influência exercia em Rousseau. Este companheiro era Pestalozzi. E assim a gente faz a introdução de hoje, porque, aos nossos olhos, Pestalozzi sucedeu Rousseau, mas, na realidade, Pestalozzi preparou Rousseau para, depois da sua vinda, ele viria trazer toda a obra. E o Rousseau, então, encarnou no dia 28 de junho, uma terça-feira nublada do verão de 1712. E aí, Cláudio, a gente começa a contar um pouquinho sobre essa personalidade. Era necessária essa introdução, porque nem tudo que a gente vê com os nossos olhos de espíritos encarnados é a realidade no plano espiritual. Foi um trabalho, né, Robson, intenso,
intenso e bem profundo, que deixou muitas marcas, assim, né? Nessa pesquisa que a gente foi buscar em relação a esse sermão, a gente traz também aqui um olhar de uma obra chamada Contrato Social. Essa obra, ela foi publicada em 1762. E essa obra tinha um contexto, né, de propor aos homens um novo contrato social, onde se defendia a liberdade, baseada na experiência política das antigas civilizações, onde deveria se predominar um consenso. E isso aqui é muito importante, assim, porque é muito ligado com a doutrina espírita, assim, garantindo os direitos de todos os cidadãos. Essa obra, ela se desdobrou em quatro livros, né? Esse contrato social. No primeiro livro, né, onde se indaga como se passa o homem do estado natural ao civil e quais são as condições essenciais desse pacto, Rousseau, de uma forma resumida, né, ele condena a escravidão, né, Robson, como algo paradoxal ao direito. A conclusão é que, se recuperando a liberdade, o povo é quem escolhe seus representantes, e a melhor forma de governo se faz por meio de uma convenção. Então, aqui, a liberdade de expressão, né? Essa condenação e esse direito a todos, né? Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, né? Rousseau sempre instigou as pessoas que conviviam com ele a fazer uma reflexão, né, Cláudio, sobre a vida, sobre o estado social, tratando fortemente a questão da democracia, de direitos iguais, do livre-arbítrio, né? E ele aborda muito em todas as suas obras a questão de nós nos buscarmos para sermos criaturas melhores a cada dia, né? Uma busca ainda anterior, né? Ele até os seus 38 anos, Rousseau, ele era apenas conhecido como músico, né? Quando ele nasceu, a sua mãe em seguida desencarnou, e com 10 anos ele foi entregue ao cuidado de um pastor, né? Naquela época, a educação religiosa da região que ele vivia era o calvinismo, né? Interessante isso. E ele foi sempre um aprendiz, né? Muito perspicaz, embora ele não conseguiu desenvolver o estudo como outras crianças, outros adolescentes da sua época. Ele não teve muito essa oportunidade, mas ele tinha esse querer dentro dele, e ele sempre foi buscar algo a mais, né? E aí, assim, ele começou cedo a trabalhar, e ele sempre foi um contestador da sociedade a qual ele vivenciava, né? E aí ele começou a trabalhar num cartório, na sequência, né? E teve aí a oportunidade de, nesse cartório, nessa oportunidade de trabalho que ele teve, a desenvolver ainda mais o seu intelecto, né, Cláudio? Corretamente, né? Pensei que o microfone estava fechado. Rousseau, né? Ele está ligado diretamente, né? O nome dele, assim, está ligado diretamente à área pedagógica, porque ele foi um romancista, memorialista, um teórico social, político e um teólogo. Isso, naquela época, assim, tinha muito valor, assim, ele era muito reconhecido, né? Tinha uma certa fama, assim, né? Nesse sentido.
Ele era muito reconhecido e respeitado naquela época. E aí a gente foi buscar um pouquinho, né, Robson, também, para quem quiser, né, aprofundar um pouquinho mais, no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, Dissertações Espíritas, tem um textinho sobre ele, assim, que ele traz, né? E ele fala o seguinte, de uma forma bem resumida, assim, o item 3, capítulo 31, Dissertações Espíritas, né? Penso que o Espiritismo é um estudo filosófico das causas secretas dos movimentos interiores da alma. Pouco ou nada definido até agora. O Espiritismo, no caso, ele fala assim, explica mais do que desvenda novos horizontes. E ainda na continuação desse texto, né, Robson, ele comenta o seguinte, digo meio intencionalmente, pois ao meu ver, o Espiritismo é uma alavanca que derruba as barreiras da cegueira. Olha que profundo isso, né? E quanto atual essa fala, esse pensamento é hoje na nossa sociedade, no nosso andar pelo mundo, assim, né, Robson? Rousseau, ele sempre inspirou as pessoas vivenciarem integralmente o mundo. É tão atual isso, porque experimentem sair caminhando pela rua sem estar dentro de um ônibus, sem estar dentro do carro, sair caminhando, observando o canto dos pássaros, o latido dos cachorros, né, o mugido, né, dos bovinos, né, quando sai mais para o campo, assim, né, porque é essa experiência que o Rousseau sempre instigou, inclusive nas obras do Contrato Social e a sua grande obra, né, Emílio, né, que trabalhava a respeito da educação. Ele apresenta um ideal de vida para que as pessoas possam viver a sua integralidade. Desde aquela época, olha, a gente está falando de 300, 400 anos atrás, e é tão atual porque, como nos diz o nosso irmão André Trigueiro, né, na sua obra sobre ecologia e espiritismo, ele fala que a gente vive hoje em caixinhas, a gente vive dentro de latas, né, que é o carro, a gente vive emborrachado, a gente não bota o pé no chão para sentir a terra, sentir a grama, a gente vive isolado. E desde aquela época, o Rousseau, ele nos chama a atenção, a gente observar que nós somos seres humanos, né, com uma roupagem orgânica, somos seres humanos, e depois Pestalozzi e Kardec nos abrem um pouco mais esse horizonte, que nós somos espíritos imortais, com inúmeras experiências, que a gente tem que viver imortais, o autoconhecimento. E na sua educação como pedagogia, Rousseau sempre instigou isso. E ele sempre instigou o estudo também, né? A gente analisar não somente de forma interpretativa a vida, mas sobretudo tudo aquilo que a gente lê. Ele foi o mais profundo e influenciador sobre o pré-romantismo. Encontramos traços dessa influência no romantismo francês, por exemplo, de Chateaubriand, de Lamartine, de Victor Hugo, assim como o próprio Goethe, né? Bem como o personagem de Byron, né? Então, aqui tem lá o romance A Nova Heloísa, né? Publicado em 1761. Então, ao mesmo tempo, esse romance filosófico exalta a pureza em luta contra a ordem social corrompida e injusta. Então, naquela época, existia grandes diferenças entre classes sociais. E nós vivenciamos essas diferenças até hoje, né? A gente estuda tanto na doutrina espírita, né? O codificador, o consolador redivivo, para que a gente possa
ter uma convivência com amplas oportunidades, né, Cláudia? A gente trabalha tanto isso no Oeste, né, no estudo sistematizado, tanto na evangelização, para que as crianças possam se desenvolver tendo oportunidades, né? Robson, tu comentou aí da obra do Emílio, né? E aí eu queria trazer um trechinho aqui desse romance, de ideia do Rousseau, assim, né? Ele fala, né, nesse romance ali, francês, ele fala o seguinte, né? A educação do homem começa no seu nascimento. Antes de falar, antes de escutar, ele já se instrui. A experiência precede as lições. Olha que interessante essa ideia, né? A experiência já precede as lições. No momento em que ele conhece a sua ama de leite, no caso, a sua mãe, né? Ele já adquiriu muito. Aqui já tinha ideias já sobre essa questão da alma, da reencarnação, do espírito, né? Porque quando uma criança ela reencarna, imagina, a criança é um espírito que traz muitas histórias, né? Muitas experiências, assim. E a gente vê aquela criança pequenininha ali, nos olhando, bate aquele amor, né? E aqui já tem uma ideia já pré-estabelecida nesse romance, mas eu imagino também a intuição que ele tinha nessa época para escrever essas obras, né, Robson? 1700 e vai pedrada, né, Cláudio? E aí, na última parte da sua obra, ele resume algo bem interessante. Se puder compartilhar conosco, Cláudio, o resumo ali que ele fala a respeito de Deus. Sim. Ele coloca o seguinte, né? Nessa última parte, como o Robson comentou, coloca o seguinte: esse ser que quer e que pode, esse ser ativo por si mesmo, esse ser, enfim, qualquer que seja, que move o universo e ordena todas as coisas, eu o chamo de Deus. Olha que profundo, né? Acrescento a esse nome as ideias reunidas de inteligência, de poder, de vontade e de bondade, que é uma consequência necessária. Apesar disso, não conheço melhor o ser que assim classifico. Ele se furta tanto aos meus sentidos como ao meu entendimento. Quanto mais penso nele, mais me confundo. Sei com muita certeza que ele existe, e que existe por si mesmo. Só um resuminho, assim, né? Tem mais parte, assim, tem mais algumas partes sobre esse final, mas só um resumo para a gente entender esse contexto. A gente, 30 minutos, 40 minutos é muito pouco, né? Ainda mais para a gente que gosta de falar, né? Mas a gente quer, encaminhando para o encerramento, né, dessa personalidade, né? Falando um pouquinho da desencarnação de Rousseau, que o Rousseau, ele desencarna, então, no dia 2 de julho de 1778, assinalando uma vida muito movimentada, pode-se dizer, né, Cláudio, para aquela época, né? Ele teve inúmeras dificuldades na sua jornada. Isso é uma característica que a gente sempre gosta de reiterar, porque quando a gente fala sobre as personalidades, né, nas obras, a gente imagina assim, eles tiveram muitas oportunidades, eles eram pessoas muito inteligentes, né? Tiveram oportunidades, mas as oportunidades somos nós que fazemos no nosso dia a dia, na nossa vivência, nas opções, nas escolhas que a gente faz. E se nós estamos encarnados é porque nós tivemos um planejamento espiritual e nós temos várias oportunidades nesta encarnação também de fazer a diferença,
seja no nosso mundinho, no nosso lar, no ambiente profissional, na sociedade, na casa espírita, onde nós estivermos. E é por isso que a gente trabalha tanto essa questão das personalidades do cristianismo e do espiritismo, para tirar as lições de vida desses companheiros. Cláudio, eu queria ver contigo se tu queria salientar alguma característica, alguma passagem a mais desse companheiro, que aí a gente queria abordar o retorno de Rousseau ao plano espiritual, que nós iniciamos falando da seu planejamento reencarnatório. A gente fez uma breve passagem nela, a respeito da sua reencarnação, e aí a gente vai indo para o encerramento com o seu retorno ao plano espiritual. Não sei se você gostaria de compartilhar alguma informação a mais. Eu acho que a gente pode já, né, Robson, indo já para o encerramento, mas fica, pegando um pouco da tua fala, assim, né, a gente pensa personalidade, essas personalidades, elas têm uma grande força de trabalho, mas a gente tem que entender também que são espíritos, né, com as suas dificuldades, os seus desafios da reencarnação. Então, acho que a gente pode já se encaminhar para esse encerramento, assim, né? Olha que coisa interessante, Cláudio e Marcelo. A nossa irmã Cláudia, a Cláudia Miller, ela está comentando no Facebook, online, né? Isso é muito legal, essa interatividade. Ela dizendo: eu, como professora, sempre me identifiquei com as ideias de Rousseau. É muito bom saber mais profundamente dessa personalidade. Olha que bacana, né? Então diz assim, né? Amigos espirituais se acercaram de sua figura solitária, abraçando-o. Quem observasse naquele momento aquele homem de 65 anos, caminhando sozinho, não poderia jamais imaginar a festa que ocorreria naquele recanto florido, isolado em Paris. Festejavam as obras Emílio e o contrato social, que apesar de tremenda perseguição da monarquia e do clero, espalhavam-se por toda a parte da Europa, levando as primícias de um novo pensamento, baseado no ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. As ideias dos iluministas, semeadas pela imensa equipe de pensadores, espalhavam-se pela França, Suíça, Alemanha, Itália, atingindo a Inglaterra e as terras da América do Norte, e as escolas de Coimbra, chegando à América do Sul. E claro, Coimbra, Portugal, vindo para o Brasil, né? Estava assegurado o fim do absolutismo monárquico, os abusos da nobreza e a intolerância do clero, resguardando-se a crença de Deus. Deu-se ênfase à razão acima da imposição dogmática da Igreja, assegurando o direito ao livre pensamento. Assegurava-se também a igualdade de todos, sem privilégios por nascimento ou posição social, bem como a liberdade do direito natural do homem. Assim estava aberto o caminho para uma nova etapa evolutiva do planeta. Cláudio, nós começamos a conversa de hoje falando do planejamento reencarnatório desse companheiro, que Pestalozzi segurou-se no seu ombro e disse: vai que tu vai ter suporte. Assim foi feito conosco também. Vai, Cláudio, vai, Marcelo, vai, Robson, vai, Cláudia, vai, Vânia, né? Vai todo mundo, vamos lá, né? E é esse o legado que a gente quer deixar, né? Cada um de nós, no seu tamanho, né? Cada um vem com uma missão pequenininha ou grandona. O que basta para nós é sermos homens e mulheres de bem, deixando a nossa caminhada, né? Perfeito, Robson. A gente encerra, né, esse trabalho, assim, esse breve trabalho, assim, tem muita coisa, imagina, uma vida toda, né, quanto legado
E aí eu vou te pedir para fazer a prece de encerramento, mano. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Antes de encerrar, a gente só vai fazer, então, mostrar essa obra que a gente indica, né, Cláudio? Parte das nossas pesquisas, né, Pestalozzi, um romance pedagógico, é da editora ID. O autor é Walter Oliveira Alves, muito boa a obra. Tem no posto do livro das nossas casas espíritas, na nossa federação espírita também, na biblioteca das casas. Fica o convite, meus amigos, para que a gente possa estar cada vez mais conectados, coração com coração. E a gente convida a todos para fazer a prece conosco agora. Agradecemos, Pai de amor e bondade, por essa oportunidade que tivemos de estarmos em contato pelas mídias sociais, mas nós já nos conhecemos de longa data, trabalhamos em conjunto, e que possamos perseverar por dias melhores, para que nos tornemos pessoas melhores, espíritos imortais a caminho da luz, que é isso que somos, conectados com o nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia. Que aquela bandeira Deus, Cristo e caridade esteja cada vez mais presente em nossos corações e nossas vivências. Que possamos levar luz para todos os lugares, possamos ser luz, nos conectando a cada dia com essa espiritualidade amiga e benfeitora, espalhando em cada lar a semente do nosso Mestre. Agradecemos aos dirigentes espirituais da nossa União Municipal Espírita de Cachoeirinha, assim como os trabalhadores das nossas casas espíritas que dão suporte para a nossa união. Da mesma forma, a nossa federativa, que leva luz a tantos recantos. Assim encerramos, com um coração em festa, emocionados pela oportunidade, e que possamos ter uma linda noite, uma boa semana, e até a próxima semana, com outros companheiros, abordando sobre outras personalidades do cristianismo e do espiritismo. Que assim seja. Uma boa noite para todos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado.